Filipenses, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 11. Diz assim: Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém? O tema dessa mensagem é o nome sobre todo nome. Esse nome lindo, esse nome maravilhoso, esse nome grandioso, esse nome majestoso que é Jesus. O nome sobre todo nome. Esse nome Jesus foi escolhido a dedo por Deus. Esse nome carrega uma importância tão grande. Você sabe a importância desse nome? Você sabe o significado do nome Jesus? E Deus, ele foi cauteloso ao escolher esse nome Jesus. E assim também são os nossos pais quando vai escolher os nossos nomes, né? Todo nome carrega uma história, ou às vezes um motivo emocional. Então por isso que quando nós vamos escolher o nome dos nossos filhos, nós precisamos conhecer o significado daquele nome, a origem que aquele nome carrega, a história que aquele nome carrega, porque não é você que vai carregar o nome, mas são os filhos que vão carregar o nome por toda a vida. Então é importante você saber. Você sabe o significado do seu nome, o que o seu nome significa? Todos sabem? Maestro Rogério, você sabe o significado do seu nome? Mas Rogério significa lança gloriosa. Glória a Deus. Lança gloriosa, Rogério, Maestro Rogério. E nós precisamos ter essa atenção ao colocar o nome dos nossos filhos. E quando eu comecei a estudar essa mensagem, eu lembro que me veio à memória uma reportagem que eu vi há muito tempo sobre nomes bizarros, que as pessoas colocam o nome nos filhos, mas sem pensar no que pode influenciar mais tarde com aquela criança, né? As zoações que elas podem ter nos colégios. Eu lembro que eu ouvi um nome muito bizarro. O nome é 123 de Oliveira 4. Eu falei assim, gente, não é possível um negócio desse. Não é possível que um pai e uma mãe foi capaz de colocar um nome desse. Eu lembro que eu fui pesquisar, fui dar um Google lá e esse nome existe. Eu falei, não é possível que fizeram um negócio desse. E os hebreus, naquela época, eles tinham essa importância ao escolher o nome dos seus filhos, né? Porque quando a gente vai conhecer a história de Lia, né, que foi a esposa de Jacó, Lia, irmã de Raquel, lá em Gênesis nós vamos ver que Lia era uma mulher que sofria muito, porque ela tinha várias frustrações, né? Ela não era amada pelo esposo dela e ela carregava com ela uma rivalidade contra a irmã dela por causa de inúmeras causas. E lá em Gênesis nós vamos ver que ela teve 4 filhos, né? Em sucessão foram quatro filhos. Depois, se a gente se aprofundar mais na história, a gente vai ver que ela teve outros filhos. Mas cada nome que ela escolheu tinha um significado. O primeiro filho que ela teve se chamou Rubem. E o significado de Rubem significa ver. Ou seja, o nome Rubem é uma expressão de alegria da Lia ao ver o seu primeiro filho. Então ela vai lá e coloca o nome Rubem, porque ali ela está vendo o filho dela. O segundo filho que ela vai ter é Simeão. E Simeão significa
ouvir. E Lia expressa sua gratidão a Deus, porque naqueles momentos onde ela chorava, lamentava, porque Jacó não amava, e naquele momento ali Deus ouviu o choro dela e a abençoou com o segundo filho, que ela colocou o nome de Simeão, que significa ouvir. O terceiro filho dela vai se chamar Levi, e Levi significa anexar. Então Lia esperava que através desse terceiro filho, Jacó se apegaria mais a ela, se anexaria mais a ela. E o quarto filho, ela vai chamar de Judá. O Judá significa louvor. Então, naquele momento ali, Lia finalmente, ela consegue deixar as suas frustrações com seu marido e a sua rivalidade com a sua irmã. Ela simplesmente louva a Deus por conceder um grande papel na criação de ser a mãe das tribos ali do povo judeu. E como eu falei, Deus também ele é cauteloso ao colocar o nome de Jesus. Olha que diz lá em Mateus 1, do 20 a 21. Enquanto ele pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos pecados. E Jesus significa Javé, o Salvador. Fale esse nome, Jesus. Agora fale sentindo de coração, Jesus, bem alto. 1, 2, 3, Jesus. É incrível como esse nome carrega peso e leveza ao mesmo tempo. Peso por causa da glória e poder que ele carrega, e leveza por causa da paz que Jesus traz em nossos corações. E sabe, às vezes nós como seres humanos vamos procurar por recursos nessa terra e nos esquecemos que existe um nome sobre todo nome, que todos os recursos através dele é infinito. Por exemplo, quando você precisa resolver uma causa, você vai até a justiça. Quando você precisa resolver algo da sua saúde, você vai até a um hospital, procura um médico. Quando você precisa comprar alguma coisa, você procura até o recurso financeiro. Ou seja, todos esses recursos, eles são finitos. Com o tempo, todos esses recursos, eles se esgotam. Mas hoje eu estou aqui para falar sobre um nome, sobre todo nome. Esse nome que é Jesus, esse nome que é poderoso, esse nome que é maravilhoso, esse nome que é infinito, esse nome que tudo aquilo que você procura, você pode encontrar através dele, pois ele carrega com ele a essência do próprio Deus. E o nome de Jesus tem poder para salvar a nossa vida. Olha o que vai dizer lá em Atos 4:12, lá vai dizer assim: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio no qual devemos ser salvos. Somente Jesus tem poder para salvar a sua vida. A Bíblia carrega com ela uma promessa de um homem que nasceria e traria com ele a salvação. E esse nome é Jesus Cristo. Sabe, durante toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é tudo sobre ele. É tudo sobre esse nome que está acima de todo nome. É através de Jesus que nós somos salvos. É através de Jesus que nós encontramos a paz que a gente tanto procura. É através de Jesus que nós procuramos, que nós achamos o alívio, o descanso
que nós tanto procuramos. Lá em Marcos, nós vamos conhecer a história de um homem chamado Zaqueu. Lá, Marcos não, em Lucas, diz assim: Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a essa casa, pois esse homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Zaqueu, ele era chefe dos cobradores de impostos. E Jesus estava passando ali por Jericó, até que Zaqueu tem curiosidade em saber quem é esse homem. Então ele vai até ali a multidão, mas a Bíblia vai falar que Zaqueu é um homem de estatura baixa. Então ele sobe até uma árvore para poder avistar Jesus, e Jesus avista Zaqueu e fala assim: ei, Zaqueu, essa noite vou me hospedar em sua casa. E Zaqueu, ele sai correndo, vai até a sua casa e prepara, acredito eu, um belo banquete. E naquele momento ali, Zaqueu fala para Jesus assim: olha, Jesus, eu vou doar parte da minha herança para aqueles que realmente precisam. E todos aqueles que, por algum motivo, ou por alguma razão, eu extorqui, eu vou devolver 4 vezes mais. E é isso que Jesus causa quando nos encontramos com Ele. Quando nós nos encontramos com Jesus, acontece transformação em nossas vidas. Acontece transformação e nos leva à salvação. Por isso que Jesus vai falar assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Zaqueu, ele estava perdido. Se nós nos aprofundarmos na história, nós vamos ver que aqueles que eram cobradores de impostos, aquilo dali naquela época era considerado um pecado terrível, era considerado um pecado tão terrível que quando Jesus decide ir até a casa de Zaqueu, um dos que estavam ali na multidão se questiona, eu conjecturando aqui, como assim ele vai se assentar com o pecador? Mas a partir do momento em que Jesus te acha na sua vida, na sua casa, entra a salvação. Assim como entrou na casa de Zaqueu, entra na sua casa também a salvação. Deus acha aqueles que estavam perdidos. Amém? O nome de Jesus tem poder para curar. Lá no Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, nós vamos conhecer a história da mulher de fluxo de sangue. A história vai nos relatar que essa mulher já carregava com ela uma hemorragia há 12 anos. E para quem não sabe, se você for lá no livro de Levítico, nós vamos ver que uma mulher que, se por acaso estivesse sangrando, ali ela era considerada impura. E qualquer pessoa que tocasse naquela mulher também seria considerado impuro. Então ela carrega com ela essa doença, essa hemorragia, que carregava com ela durante 12 anos. Não só a doença também, mas como a frustração. De onde ela passava, ela com certeza, ela era desvalorizada por causa da doença que ela tinha. E ela ouviu falar também que iria passar por ali onde ela morava Jesus. E ela fala assim: se ao menos eu conseguir tocar, eu vou conseguir o resultado que eu tanto quero. Porque foram 12 anos tentando, 12 anos procurando médicos e mais médicos. Acredito que ela tenha gastado todos os seus recursos em médico, em medicina, para poder conseguir ser curada, mas ela nunca obteve o resultado que ela tanto procurava. Mas quando ela toca na capa de Jesus, Jesus para: opa, alguém tocou em mim. Aí os discípulos vão falar: ué, mestre, é óbvio que alguém tocou, olha a multidão, todos empurrando. Não, mas saiu poder. E aquela mulher, naquele exato momento, ela foi curada, porque ela entendeu o peso do nome de Jesus. E Jesus, ele tem poder para curar a sua vida. Ele tem poder para curar aquela enfermidade que você já tanto luta. Você faz exame, você toma medicação, você vai no hospital e continua o mesmo. Essa noite eu quero te convidar
a ir mais profundo nesse nome que é Jesus. A ir mais profundo e tocar, mas tocar mesmo, tocar com fé, tendo a certeza que Ele pode te curar, tendo a certeza que não existe diagnóstico, porque o nosso Deus é o Deus dos médicos, Ele é o Deus dos médicos, Ele é o dono da medicina. Então essa noite eu quero te convidar para poder entender que um nome, sobre todo nome, Ele tem poder para curar a sua vida. O nome de Jesus tem poder para derrotar a ação do diabo. Lá em Marcos 16, 17a, vai dizer assim: os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem, e em meu nome expulsarão demônios. Lucas 9.1 vai dizer assim: Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Sabe, um dia o diabo entrou no jardim do Éden e fez Adão e Eva caírem na tentação. Daquele dia para cá, o diabo ele tem sido o nosso principal inimigo. Mas a Bíblia vai dizer que a luta ela não é contra a carne nem sangue, e sim contra os principados e as potestades. Mas por isso mesmo que o diabo continua usando disfarces para poder nos tirar da presença dele. Mas o nome de Jesus é poderoso para poder expulsar demônios. O nome de Jesus ele é poderoso para quebrar qualquer maldição. O nome de Jesus ele é poderoso, sabe, para poder quebrar até aquela maldição que você acha que carrega contigo nessa tua geração. Essa noite eu te convido para poder decretar que o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso para poder fazer o inferno tremer. Nós carregamos a maior arma que o mal tem medo. Essa arma nós carregamos dentro da gente. Essa arma é um nome sobre todo nome. Esse nome que tem poder para curar. Esse nome que tem poder para poder libertar. Esse nome que tem poder para poder restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu queria que você prestasse bem atenção na letra dessa canção e que você cantasse com vigor essa canção. Essa canção fala sobre o poder do nome de Jesus. Se você nunca teve consciência do que o nome de Jesus, do que o poder que esse nome carrega pode fazer na sua vida, essa noite eu te convido a experimentar o nome que está acima de todo nome. Só o nome de Jesus, nome que traz cura.